Olá, começando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. E hoje nós vamos falar novamente sobre constelação sistêmica familiar. Na semana passada, nós batemos um bate-papo sobre a constelação sistêmica familiar. Foi lindo, foi um podcast enriquecedor. Foi assim, teve tanto sucesso e também o que aconteceu? Ficaram muitas perguntas sem a gente abordar aqui, porque não deu tempo. E nós não falamos sobre relacionamentos, nós não falamos sobre alienação parental e a constelação, que estava dentro da pauta. Então, hoje, o que eu fiz? Convidei novamente a querida Raquel Sistêmica, vou chamar assim, ou Sistêmica Raquel, que é o Instagram dela, está dessa forma, Sistêmica Raquel, para a gente continuar, parte 2, né, do bate-papo de hoje, sobre a constelação sistêmica familiar. Então, eu já peço para você, desde já, deixa o seu like aí, porque é um bate-papo super interessante, super relevante, e assim o YouTube, ele entende que é um conteúdo relevante e ele faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Raquel, feliz de te receber aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade, Val. Mas foi Gratidão. Gostoso nosso bate-papo, né? Rendeu, né? Rendeu. Eu recebi bastante feedback, Raquel. Eu também, bastante legal, de pessoas próximas, foi legal também. É isso que eu percebi, Raquel. Mesmo as pessoas leigas, pessoas que nunca ouviram falar sobre constelação, teve pessoas que chegaram em mim e falaram: doutora, que assunto interessante, hein? Sim. Gostei do assunto. Então, para você ver o quanto é, né, importante a gente fazer que a constelação ela chega mais, né, ao conhecimento das pessoas, né, Raquel? Sim, porque são posturas, falas, comportamentos, a pessoa pode trazer para o dia a dia, para a vida, para estar facilitando, né, a vida e trazendo leveza. Isso mesmo, exatamente isso, Raquel. Fora que é um conteúdo assim, um tema tão gostoso de falar, né? Sim. Parece que até assim, eu sinto em paz, uma energia gostosa, sabe assim, que toma conta do ambiente, da gente, do ser da gente, né? Muito bom. E é exatamente isso, né, que o Bert Helling pensou, trazer justamente essa leveza. Ele entendeu algumas repetições de comportamentos, principalmente familiares, e aí ele quis trazer esse entendimento para trazer justamente essa leveza, essa paz que você sentiu. Então, você sabe que você falando agora, mas eu ainda quero voltar, porque eu pulei na outra gravação, no outro podcast nosso, que eu quero saber como é que você chegou até a constelação na sua vida profissional. Mas eu pesquisando sobre o assunto, Raquel, e você falando agora, eu me deparei com alguma coisa que ele falou assim no sentido, que é sentir que essas 3 leis universais, elas não foram criadas por ele, né? Sim. Elas foram sentidas, observadas. Sim. E aí, como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade, ela não foi criada, ela foi observada. Isso. E a mesma coisa aconteceu com essas 3 leis universais, né? Sim. E que mesmo a pessoa que não acredita, ela vai, né, viver isso, porque compreender, faz parte, né? Isso, as leis do amor, as leis naturais, leis de convivências. Olha, eu gosto muito disso. Mas eu quero saber o seguinte, como é que a constelação chegou na sua vida profissional? Como é que foi? Sim. Como é que foi o seu primeiro contato? Eu não conhecia constelação, nunca tinha ouvido falar. E eu estava na graduação de Direito, já indo para o 4º semestre. Estaria no 2º ano de Direito. E eu sentia falta de algo mais.
Eu não compreendia, mas eu ainda me sentia pesada e faltando algo mais, mesmo estando na graduação. Porque geralmente quando nós estamos numa graduação, numa pós, é comum a gente sentir realização e que está fazendo algo que está querendo fazer. Mas eu tinha essa sensação de uma falta. E aí foi que eu me deparei com as constelações diante de um percurso da minha vida, no qual eu fui participar de um grupo. E dentro desse grupo eu tive o primeiro contato. E aí eu passei a estudar. Tive alguns atendimentos, aí pós-atendimentos eu passei a estudar e desejei também a formação. E aí conheci o direito sistêmico, que me encantou. E eu fiquei direito sistêmico, mas como que não tem essa grade dentro da graduação de direito? E aí que eu fui me aprofundar, que era relacionada às constelações. Você teve contato primeiro com as constelações? Primeiro com as constelações, enquanto atendida. Certo. Em um grupo. Aí, a partir desse contato, me encorajou e me incentivou a estudar. E o que você sentiu, Raquel, nesse primeiro contato teu com a constelação? Porque a gente sente, Sim. É uma coisa diferente, né? Eu me sentia pesada, eu me sentia muito sozinha, porque eu vim de outra cidade para cá para estudar. Por mais que eu trouxe filhos, montando vida, mas eu me sentia muito sozinha por não estar com a família e nem estar com pessoas que me conheciam há muito tempo. Então eu sentia uma solidão, eu tinha um pouco de... eu evitava convívios sociais por não conhecer muitas pessoas. E aí, quando eu passei a ter contato com a constelação, foi me preenchendo. Eu entendi que o que eu passei a sentir é que eu não estava sozinha, que independente que eu estivesse aqui em Campo Grande, ou em Foz do Iguaçu, Paraná, ou até fora do Brasil, eu tinha todo o meu sistema familiar comigo. Quando você fala, a partir do momento que eu passei a ter contato com a constelação, você está falando que a partir do momento que você estava sendo atendida? Não, a partir do momento que eu comecei a estudar. A estudar, sim, entendi. Eu comecei a me aprofundar. Quando eu fui atendida, foram colocados emaranhamentos. E eu ainda estava compreendendo os emaranhamentos. Quando eu passei a estudar realmente, profundamente, foi que eu passei a compreender. E passei a ser sistêmica. Foi aí que eu me encontrei com as sistêmicas. Entendi. A constelação e essa parte sistêmica, elas são primas, vamos dizer assim, como eu posso dizer, ou elas caminham bem próximas? Sim. Às vezes eu ainda me confundo, eu fico um pouco confusa. Sim, aí. Tem a postura sistêmica, né? Você pode ter a postura sistêmica. Certo. A constelação, ela é o trabalho feito. Ela é a facilitação. Hoje eu sou uma facilitadora em constelações, né? Eu tenho uma formação. E ser sistêmica é você trazer para a sua vida. Eu, por exemplo, se eu sou sistêmica, eu sou em casa, com os meus filhos, com meu marido, com a minha mãe. Né? Não tem como eu estar fazendo a constelação, facilitando com eles. Mas tem como a minha postura e o meu comportamento, eu sou sistêmica. Entender a parte que o marido é marido, entender o lugar do filho, entender meu lugar de mãe também, maior, grande na relação. Isso que foi me fortalecendo bastante. Entendi, Raquel. Você fez com a tua fala agora, você fez me recordar, Raquel, logo no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, uma pessoa bem próxima de mim me ligou e disse assim: eu ouvi o podcast de ontem, mas eu fiquei muito assim, em dúvida numa fala dela. Ela disse que quando a pessoa tem um aborto, a mulher tem um aborto, que o próximo filho que vem não é o filho número 1, seria o número 2. Isso está certo? Então significa assim que fulano não é o filho número 1, ele é número 2? Sim. Teve uma resolução aí, né, dentro de casa, olhar para esse filho, olhar para o outro que não teve vida, porque é muito pesado para esse filho, que ele não é o primeiro, ocupar o lugar do primeiro, né? A partir do momento que essa mãe tem esse olhar, reconhece que esse filho que não veio à vida, ele é o primeiro,
ela automaticamente informa o que ela tem, o desejo dela é informar para o filho, né? Você não é o número 1, você é o número 2. E ali já se reorganiza todo o sistema. E esse filho, ele vai passar a sentir mais leveza na vida dele, porque ele estava num lugar que não o pertencia. Ele não chegou no sistema familiar dele como número 1. Ele chegou ao mundo, filho dos pais dele, como número 2. E aí eles se encontram. Sim, Raquel, mas quando eu falei com ela, a gente ali conversando, porque ela me ligou, Sim. E aí a gente conversando, eu falei assim, sim, pelo que eu entendi, pelas leis sistêmicas, é exatamente isso que você entendeu correto. Mas eu não vejo assim, nem ele também, não vejo. Como é que fica isso? Pelo que eu percebi, ela não conseguiu ainda. Ela recebeu a informação que ela vai passar a assimilar os próximos dias, né? E ele também, mas aí ele já recebeu a informação desse irmão número 1. E só por ter falado, por ser visto, já se reprograma e se reorganiza o sistema. Entendi. Mas se ele vai além do entendimento, vai além do né? Além do entendimento. Entendi. Não é necessário que ela compreenda ou o filho compreenda. O importante aí foi o filho que não teve a possibilidade de vir à vida ser visto e ser informado por irmão. Muitos casos a mulher não precisa nem informar, às vezes ela quer deixar numa caixinha de segredo, guardado. Ela pode deixar, mas a partir do momento que ela compreender isso e passar a olhar diferente, aí tudo se reorganiza. Segundo as leis naturais, né, de convivência. É muito fantástico. É bonito. É muito bonito isso. E eu fico feliz que essa fala atingiu essa mãe, esse filho, essa família. Fico muito feliz, gratidão. Mesmo assim, pessoas, como eu disse no início, que não teve contato nenhum, até o porteiro do meu condomínio falou isso para mim. Doutora, gostei de assistir, hein, doutora? Que tema gostoso. Olha, Raquel, como mexe com a pessoa. Mexe, eu achei bacana também. Tem pessoas do meu convívio, até pessoas, senhoras mais de idade, que elas entraram em contato, falou, eu gostei tanto, eu quero conversar um pouco mais. É bacana, porque dá esse despertar, né? É bacana, eu gostei. Por isso que está sendo tão relevante a gente vir para essa parte 2 do nosso bate-papo. Né? Vamos falar agora um pouco, Raquel, sobre alienação parental, né? Sim. E essas leis naturais. Eu vi uma fala do juiz Samir. Ele era alemão? O que ele é? O juiz não, o juiz é brasileiro. Mas esse sobrenome aqui também? Pode ter... Samir. Samir Storr, pode ser descendência, né? Eu vi uma fala desse juiz da Bahia, né, que ele é sistêmico, ele falando da importância da constelação familiar e serem mais acessíveis à população. Por quê? Que é fundamental para as famílias, e principalmente aquelas famílias que vivenciam dinâmicas de alienação parental. Ele disse o seguinte, porque essa vivência, segundo ele, traz mais consciência, faz com que as pessoas vejam as consequências terríveis da prática da alienação parental. Então, ele disse assim que realmente essa constelação familiar, ela tem que chegar mais à população, por causa ela é muito importante, sim. E nós vamos fazer um exercício prático? Sim. Você quer você quer fazer esse exercício antes ou depois da gente falar um pouco sobre... Podemos falar um pouco, discorrer um pouco do tema então, assim, e fazermos o exercício. Antes de eu entrar nas perguntas que eu tenho aqui, só explana para a gente um pouquinho o que é a alienação parental, para que a nossa audiência entenda um pouco, né? Sim, a alienação parental, ela é um abuso psicológico, onde um dos genitores pratica, ou um ou dois. A alienação parental, ela não é realizada somente pelos genitores, ela pode ser realizada por outros parentes também, quando é excluído outras pessoas do sistema familiar. Às vezes acontece muito em términos de relacionamento, mas também não. Pode acontecer em dissoluções de famílias também, né? Mudanças de cidade, ou algum familiar da parte paterna que não tem
afinidade com algum familiar da parte materna. Então, assim, a alienação parental ela vai muito além e a mais do que os próprios genitores. Eu tenho uma pergunta aqui, Raquel. Qual é o lugar do pai e da mãe na vida do filho após o término da relação? O lugar da mãe e do pai é o mesmo. O pai continua pai e a mãe continua mãe. O que ocorre é que se desfez essa convivência. O marido deixou de ser marido e a esposa passou a não ser mais esposa. Para o filho, continua sendo seu pai e a sua mãe, e assim ele entende. Raquel, a mãe que rejeita o pai e ao mesmo tempo que ela rejeita o pai, ela faz com que os filhos se sintam leais a esse pai que está sendo rejeitado, porque eles acabam se identificando com aquele que está sendo excluído? Sim, um dos genitores, eles podem estar praticando, né, o abuso psicológico em torno de um dos genitores. E pode esse filho ficar não só, né, do lado do pai ou da mãe excluído, mas ele pode representar também um padrasto ou uma madrasta de forma negativa, ou um ex-companheiro também. Ele se conecta e fica leal, porque a partir do momento que entra outros parceiros, aquela criança ela passa a entender aquela pessoa fazendo parte do sistema familiar. E dependendo da forma que essa pessoa foi excluída, essa criança pode, por fidelidade, lealdade ao sistema, ter práticas semelhantes até mesmo a um ex-relacionamento. Nossa, olha como... É bem extenso. Eu tive a oportunidade de estar atendendo algumas pessoas nesse contexto que elas me trouxeram semelhança nem ao pai de comportamentos e nem à mãe, mas de terceiras pessoas. Olha. E nessa hora tem que ser olhado e observado com muito respeito, né? Então a prática da alienação parental, ela acaba tendo um efeito inverso. Aquele que faz alienação, ele quer ganhar, ele quer ter o filho com ele. Sim. E ele quer excluir o outro e aí acaba também perdendo. Eu vou dar exemplos, nós temos alguns exemplos. Nós temos a Vera Fischer, que ela enfrentou bastante alienação parental. Nós temos também a cantora Madonna e temos também o apresentador Pedro Bial, que eles três passaram por situações de alienações parentais. Sim. E eles narraram, eles deram o testemunho? Existe situações, né, que estão aí, que principalmente do passado. O que ocorre? Os filhos adultos, eles passam a rejeitar aquele que praticou alienação. Hoje, a Vera Fischer tem uma relação maravilhosa com o filho dela, o Pedro Bial também com o filho, e a Madonna, ela está com todos os filhos dela, e os filhos dela, inclusive, adotados. Ela teve questão séria com o filho natural dela, que quando menor, criança, né, passaram por esse tipo de abuso psicológico conflituoso. Ela sofreu muito, foi até para questão judicial, e hoje ela está em total harmonia. Só que as crianças que são alienadas, elas se voltam contra os alienadores. Olha só! Sim, elas se voltam contra, quando adultos. Quando adultos? Sim, porque aí eles vão passar a compreender, eles vão entender, eles passam a ser mães, pais também, e eles passam a cuidar de filhos, e eles passam a compreender aquele rompimento que aconteceu com eles. Então não é ali quando está acontecendo? Não, criança não. Eles passam a enxergar isso, eles passam Sim. Na vida adulta. Na vida adulta, principalmente após eles também ter filhos. Eles vão entender que ali eles passaram por situações constrangedoras, né? Que o pai dele não era aquilo, ou que a mãe dele não era aquilo, ou que a avó, o tio. E aí eles passam a ter outros olhares. Só que o que é muito grave, essa eu falei a parte bonita, só que é um tema que não podemos romantizar, né? Certo. Porque é um tema bem polêmico, é um tema que ele traz muita dor oculta, né? E dor do sistema. Existem exclusões muito sérias, muito graves, né? E pode trazer transtornos psicológicos, pode trazer depressão,
pode trazer vários tipos de pensamentos, porque a criança ela se sente dividida. Ela é completa, ela é inteira com o pai e a mãe. A partir do momento que tira um do convívio familiar dela, ela se sente incompleta. E aí ela pode desenvolver dupla personalidade. Quando você fala, a partir do momento que tira um da vida familiar dela, isso não significa uma separação dos pais. Não, não só a separação, é o que envolve depois. É né? o que envolve depois. É porque o pós. pode ter a separação e não Sim. acontecer isso, né? Se for uma separação ali saudável. Isso não é fruto da separação. É fruto da alienação. Quando praticada, né? Certo. Por um dos genitores ou por familiares também. Eu atendi uma criança que ela montou a rede dela sistêmica. Eu perguntei para ela como, no atendimento, como que ela via o cenário dela atual. Aí ela trouxe a casa da avó paterna, a casa da avó materna, a casa do pai, a casa da mãe, a casa do relacionamento do pai, a casa do relacionamento da mãe, a escola e a fazenda do vô paterno. Então, ela montou a rede dela de apoio, a rede dela que ela se sente ali, que é o sistema dela. E todos vivendo em total harmonia. Sim, né? Dentro, a cada momento, quando ela estava com a mãe, ela estava com a mãe e passando a conviver a parte da mãe. Quando ela estava com o pai, ela estava convivendo. Então, ela entendia segurança, amor, ela entendia ali que os pais se conversavam. E ela trouxe, apesar de ser tão pequena, ela trouxe bem organizado como ela sentiu o cenário dela. Nossa, só para eu compreender, Raquel, melhor. Sim. Quando você fala, ela trouxe, Sim. me fala na prática, como assim? Ela representou com bonecos e com os elementos. Sim, entendi. ela falou, eu perguntei como era e ela passou a montar. E ela representou para mim e foi falando. Aí eu falei assim, aí tinha um cachorro que foi bem bacana a hora que ela trouxe um animalzinho de estimação, que é pelo lado da família materna. Aí ela falou que hora estava na casa da mãe, hora estava na casa da avó, que ela podia levar o animal. Ela podia levá-lo. Sim, aí ela trouxe com muita alegria. E às vezes o animalzinho levava até na escola também. Eu percebi trazendo segurança dentro de ter tantos núcleos envolvidos, né? Trazia segurança para ela. Olha só. Bonito, né? Bonito mesmo. Bonito. Né? Vamos para a última pergunta da nossa em relação à constelação familiar, e aí a gente vai para o exercício prático. Como a constelação familiar, Raquel, ela pode ajudar crianças que sofrem abusos psicológicos pós-alienação parental? Sim, eu vou até deixar bem claro aqui que a gente também tem uns estudos de psicologia, psiquiatria. Existem esses profissionais da área para estarem atendendo, né, até melhor. Eu aconselho que crianças que passem por isso, os pais tenham esse olhar, essa sensibilidade de estar levando para estar fazendo esse acompanhamento. Fora isso, a constelação ela pode vir como integrar essa criança, que ela possa entender o que ela está vivenciando também e se fortalecer dentro do cenário, porque o que não pode acontecer é essa criança ficar tão abusada, tão entristecida e tão enfraquecida na relação dela com ela mesma, porque a partir do momento que ela não tem essa proximidade do pai, da mãe, das duas famílias em harmonia, ela mesma se enfraquece. Então, a constelação, ela vem para trazer leveza, suavizar. Na hora que a gente vai conversando ali, que um facilitador vai conversar com a criança, vai trazer as questões da escola pedagógica e as questões familiares, vai trazendo para o entendimento da criança com leveza que ela pode sim estar na parte do pai, da família, e estar na parte da mãe. E que ela dá conta, e que o pai é o pai certo e a mãe é a mãe certa. Isso é muito importante a criança compreender. Principalmente crianças que estão em questões conflitosas dos dois lados. Vamos imaginar que somente um genitor pratica alienação parental. É um pouquinho mais leve. Agora, vamos pensar que todos os genitores estão praticando.
né? Imagina o tanto que essa criança fica ali naquele meio, naquele campo de guerra, né? Então, a partir do momento que ela trouxer para a consciência dela, ela poder perceber que a escola traz o equilíbrio, os amiguinhos da escola, os familiares, e ela passar a se relacionar melhor com todos. Porque o que essa criança vai fazer? Quando ela ficar adulta, ela quer ir para bem longe, né? Com certeza, né? Gente. Aí pode trazer casamentos precoces, pode trazer querer estar fora da cidade. Por que tantas crianças vão ficar com avó materno, avô paterno? O que eles vão procurar? Paz, né? E é onde eles vão encontrar. É verdade. Né? O que eu percebo, assim, Raquel, que a pessoa, o que está sendo constelado, parece que fica assim mais nítido, mais claro, que ele percebe que com uma mudança de uma postura, né, ele toma consciência assim, do que está acontecendo em volta dele, e aí ele consegue caminhar, né, de forma mais leve. Teve uma fala de uma criança que eu identifiquei, né, a situação bem triste. Na constelação, ela virou o pai dela de costas, assim. E ela e a mãe mais afastada, né? Era uma menina. Tá aparecendo os bonequinhos aqui. Vê aí, isso. Agora fica isso. Fala aí, Raquel, pra gente. Ela colocou no campo o pai de costa para ela e a mãe aqui. Quando ela fez esse posicionamento, aí eu falei, olha aqui. Ela falou, não, mas ele tá de costa. Eu perguntei, por que ele tá de costa? Porque ele não gosta da minha mãe, fala muito mal da minha mãe, então ele não gosta de mim. É tão simples a fala, mas foi uma fala que deu ali a oportunidade de compreender algumas questões negativas que esse pai estava trazendo para a criança. Né, e a partir do momento que ela posicionou o bonequinho pai de costa, você já percebeu que ali... eu percebi, mas aqui podia ter questões dele relacionadas à profissão ou até outros familiares. Podia ter outras questões. Outro filho menor que nasceu, né? Entendi. Outra família construída. Podia ter outros temas envolvidos, mas aí com a fala dela, deu a entender que esse movimento seria por não compreender ou aceitar a mãe, porque o que ela estava entendendo tão pequena? Eu sou parte da minha mãe, ou minha mãe é parte de mim. Se ele não aceita a minha mãe, ele não me aceita. Isso foi bem, bem difícil escutar, né? Ela tão pequena. Nossa. E assim pode acontecer com o pai. Como as crianças sofrem, né? Pode acontecer com o pai também. E a criança colocar a mãe assim, né? E ela compreender ali uma ruptura. E aí precisa ser falado para ela, e traz frases, aí orienta a mãe, ao pai a procurar ajuda também psicológica, terapêutica, que é importante para essa criança, né? Informar na escola. É muito importante também na escola os professores, a parte pedagógica, ter essa compreensão. O que a criança leva para a escola? Leva os pais em si. A criança ela vai com 50% o pai, 50% a mãe. E ela vai com o que ela está vivenciando em casa. Se vem o nascimento de um filho, se há mudança, se há um divórcio, essa criança sofre com isso. Então, essa criança que está inserida num contexto não tão harmonioso, ela vai demonstrar alguma situação na sala de aula. É diferente de uma criança que ela está mais harmoniosa. Se a mãe sofreu uma cirurgia, uma mudança de cidade ou de casa, ou de bairro mesmo, né? Ou se tem a chegada do irmãozinho menor, essa criança ela vai com isso também para a escola. Se ela sofreu um abuso por parte do pai ou por parte da mãe, ela vai também com isso para a escola. Quando eu estou assim atendendo um divórcio, eu falo para o cliente, sabe? Sim. O filho, ele é 50% pai, 50% mãe. Sim. Imagina o café e o leite ali sendo misturado. Este é o filho. Sim. Tem como tirar o leite, tirar o café? Não tem. Houve ali uma mistura que não tem mais. Então eu falo, então o filho é isso, 50% pai, 50% mãe. A gente pode fazer com papel. Vamos fazer com papel. Você tem algum aí que dá para cortar? Você fica à vontade, tá? Então eu acho que eu já tenho um papel aqui liberado, que é este aqui, Raquel. Tá. Vamos imaginar que o filho, né?
Você pode segurar, eu Certo. posso segurar. Certo. Aí eu estou representando aqui o pai, você está representando a mãe. Você pode começar a puxar. Ó. É isso que acontece. Exatamente. Triste, né? Porque, ó. Ele não vai estar inteiro nem para um lado e nem para o outro. E nem vai estar inteiro para a vida, né? Infelizmente. É um tema bem pesado, né? Tem bastante dor. Mas é importante a gente estar trazendo aí as falas. Precisamos trazer. Sentiu? Né? Sim, é verdade, a gente sente. Sente mesmo. E uma criança triste. não dá para rasgar, né? Não. Cortar ao meio. Ela é pai e mãe. E é família paterna e família materna. Eu tenho também uma figurinha que exatamente assim. A mãe de um lado, o pai de outro e a criança aqui no abismo, sabe? Assim, o pai de um lado, a mãe do outro e a criança pendurada numa corda no abismo. Cada um segurando. Aí ou a mãe não dá conta nesse momento, ou isso. o pai não dá conta para onde que essa criança vai, geralmente para casa dos avós, porque lá ele vai ter harmonia, né? Verdade. E o importante é que o pai dá conta e a mãe dá conta da situação, né? Exatamente. Porque numa separação, quem está separando é o casal. Não é os pais dos filhos, né, Raquel? Sim. É verdade. Vamos pro exercício agora? Vamos. Vamos, como que vai ser? Eu tô curiosa, Raquel. É bem simples o exercício. Vamos imaginar agora a gente com a nossa criança, né? Certo. Você com a sua criança interior, eu com a minha criança. Certo. Vamos olhar para ela agora, abraçar. Vou convidar as pessoas que estão nos acompanhando e as que vão ainda acompanhar também após, que elas possam estar fazendo esse exercício. Traga sua criança com bastante acolhimento e diga sim para essa criança. Eu vou convidar agora que você traga o seu pai agora nas suas costas, a sua mãe. O pai pode ser do lado direito, a mãe do lado esquerdo, nesse momento. Imagine todo o sistema familiar paterno, todo o sistema familiar materno, tudo que veio antes de você, tudo que veio antes do seu papai, da sua mamãe, para que a vida chegasse até você. Sente nesse momento agora esse aconchego, traz com carinho e amor os excluídos também, as pessoas que vieram para o sistema familiar em contribuição, os padrastas, madrastas, os tios, os adotados. Imagina esse sistema familiar completo. Vai sentindo essa força em você, vai dizendo para sua criança tudo certo, a vida chegou até você. Respira profundamente. E diga um sim para a vida e toda essa força que te trouxe até aqui e agora. E fala para essa criança que ela agora pode ficar em paz e vir com você para o adulto. Bom, né? Bom. Agora você imagina tirar todo um sistema, né? Não dá, né? Verdade. Respira, fala sim para tudo. O sistema familiar também das pessoas que você se relacionou, que vieram em contribuição. Isso que eu senti quando eu passei a estudar. É legal quando você faz esse exercício, você consegue realmente ver todo o seu sistema familiar. Você viu? Né? Legal. Agora nós vamos para o relacionamento, né? Vamos falar. Eu tenho várias perguntas, Raquel, sobre relacionamentos que a gente deixou, né, de fazer no outro podcast, porque nossa gravação foi de 1h13. E então hoje nós vamos para as perguntas da caixinha, né, que eu recebi, né? São várias. Essa fala aqui eu ouvi, né, nas minhas pesquisas, que a gente não chega para relacionar como se fosse uma folha em branco.
Trazemos as memórias de tudo que foram vividos por nossos ancestrais. Sim. Sim, a gente chega como um todo, né? Com todo esse sistema, com tudo que foi importante para a vida chegar até a gente. E o nosso relacionamento também chega com tudo que envolve, né? O sistema dele, a vida dele, os relacionamentos dele também, que construíram ele, né? Até chegar. E é isso. Raquel, dentro da visão sistêmica, não existe ex? Não existe ex. E como que fica isso? Na sistêmica funciona assim. Eu vou representar com boneco aqui na mesa, né? Eu vou colocar um rapaz que está sozinho, um homem maduro, né? Uma mulher madura. Aí eu vou representar com pedrinha aqui tudo que envolve essa mulher e tudo que envolve esse homem, né? Aqui está todo o sistema familiar. Aí eles passam a construir uma relação. Vou colocar como criança essa relação. Certo. Eles acabaram de se conhecer, então eles passam a construir essa relação. Tá, a criança está representando a relação construída, certo. Né? E aí, a partir das experiências dela e dele, eles têm ali como se posicionar e equilibrar essa relação. Quando vem bastante dor, bastante sofrimento, bastante questões, ou de um lado ou do outro, essa relação ela é construída não de forma tão amorosa. E aí pode trazer os conflitos. O que é bom estar sempre equilibrando. Um está olhando o outro como é verdadeiramente, acolhendo os seus defeitos, as suas qualidades e buscando construir essa relação da melhor forma possível. Vamos colocar uma mulher jovem, um rapaz jovem que nunca tiveram uma relação tão profunda e vão construir a partir daí a sua relação. Só que não tem ex. Certo. Né? Eles construíram ali e vão caminhando para o casamento. Mesmo assim, essa mulher traz todo o sistema familiar dela e ele traz todo o sistema. Eu tenho uma pergunta da caixinha que vai encaixar aí na tua fala. Como incluir o sistema familiar do outro em nossa vida? Isso. Vamos colocar aqui uma cigana com um paraguaio. Vamos dar um exemplo assim para ficar mais próximo para as pessoas compreenderem. A cigana ela vem com toda a história dela, o sistema dela, e o paraguaio também. Não tem como ela se misturar nas crenças e na cultura paraguaia. E nem o Paraguai entender com profundidade o olhar que ela tem com a cultura dela. Basta que cada um respeite em seu coração. Ele vai respeitar a cultura dela, a mãe, o papai, tudo que envolve ela chegar ali bonita, formosa para ele, né? E ela também compreender ali o sistema dele. Não precisa ficar falando. Não precisa falar, não precisa trazer num convívio. Traz se quiser, for harmonioso, se for uma relação que não seja relações tóxicas, né? Mas essa compreensão, esse acolhimento, porque nela ele vai ver muitos sinais da cultura dela. E aí ele não ir para a parte de crítica, julgamento, nem julgamento com os familiares, porque aí ela vai se entristecer e vai enfraquecer a relação. E de não ir para a parte também de querer mudar a pessoa. Porque aí o que vai acontecer? Vou representar um boneco aqui, como se fosse um cigano. Se ela tiver essa experiência muito conflituosa com esse rapaz paraguaio, ela vai se desanimar, vai querer olhar o término da relação e ela vai se voltar para outro homem, que possivelmente vai ser um cigano da cultura dela. Ela vai pensar, não, aqui não deu, eu vou para cá. Entendi. Aí ela passa a olhar ele, porque ele vai passar a olhar ela mais próximo do que ela é. Compreendi, Raquel. Compreendeu? Compreendi. Eu acho interessante a gente trazer também, Val, se você permitir, a questão do equilíbrio entre o casal. Acho bem bacana. Sim, claro, pode. Aqui eu vou retratar um casal que ele já está há bastante tempo. Certo? E aí, aqui é a mulher, o homem. Esse casal também pode ser homem-homem, né? Mulher com mulher. Vamos se estender um pouquinho mais, né? Vamos explicar diferente?
né? Pode ser? Fica a seu critério, Eu vou trazer Raquel. um homem, vou trazer um casal, vamos incluir, né? Para não ficar só nessa questão de homem e mulher. Então, aqui tem um casal, 2 companheiros, e aí eles passam a se relacionar. Quando um companheiro faz demais para o outro, entra em desequilíbrio a relação. A relação de casal não é a relação como filho, pai, mãe, mãe com filho, o qual a mãe deu a vida, a mãe já deu tudo, o filho pode se voltar em contribuição à sociedade, né, e contribuir com a cidade, com a sociedade. O casal não, eles têm que contribuir entre eles. Os relacionamentos. Tem que haver esse equilíbrio aí. Sim, sempre havendo equilíbrio. Dar amor, receber amor, dar carinho, receber carinho, dar atenção, receber, contribuir profissionalmente com a parte de estudo, receber também contribuição. Porque se um recebe muito... Isso que eu ia te perguntar. E o que recebe muito? O que recebe muito, ele passa a ficar pesado na relação. Aí o que ele recebe muito começa a ficar pesado? Sim, porque aquela pessoa que está dando muito, ela começa a se posicionar maior. Ela vai trazer falas, eu fiz isso, eu abri mão disso. E aí ela começa a pesar ali para ele. Aí o que ele vai passar a fazer? Ele vai olhar assim e vai dizer, não, eu não sou digna dessa pessoa. E aí ele pode trazer um olhar para uma outra relação. Inconscientemente, né? Mas para ele sair desse desequilíbrio. Por isso que é importante a gente sempre trazer o equilíbrio. Seja na relação de casal, seja na relação de negócios, seja na questão familiar. Você faz, eu faço, você faz, eu faço. Porque chega um momento que tem a ruptura. Quem fez demais vai ficar no sentido de grande, maior e de cobrança. E quem fez menos vai se sentir muito diminuído. E isso, então, como você diz, serve para a vida profissional também. Serve para todos os tipos de relação. Amizade, tudo. Sim, o equilíbrio entre dar ou receber. Então, a gente precisa ficar muito atento, né, em relação a isso, né, Raquel? Quando eu falo assim, eu sou sistêmica, quando você vê lá no meu Instagram, é Sistêmica Raquel. É justamente isso, é trazer isso para a minha vida, é postura, é pensamento. O que o outro fez para mim? Quando alguém me pede algo, o que esse outro que está me pedindo algo me fez? O que eu posso fazer para esse outro? Porque o que vai acontecer? Conflitos. Então, a gente tem que estar sempre buscando equilibrar. Porque se você dá demais, uma hora você vai cobrar. É inconsciente, não que você racionalize, queira, né? Certo. Inconscientemente você vai... Peraí, eu fiz isso mesmo, que é o normal do ser humano, né? Por isso que é importante, se tem um valor, você cobrar. Se tem outros tipos de benefício, não cobrar, porque a gente não pode cobrar benefícios, né? Mas entrar numa relação ali de via dupla, que vem, que vai, que volta. Você sentir, né, essa questão. Às vezes, se você faz algo com uma pessoa que teria um valor para você ou para a pessoa e, de repente, esse valor não é colocado, a própria pessoa se desinteressa. E algo que seria para levar a pessoa por mais, não leva, porque ela não valoriza aquilo que ela recebeu. Entendi. Olha que fantástico. Sim. Uma outra pergunta, Raquel. Eu não me dou bem com minha sogra. Isso, perante as leis sistêmicas, pode atrapalhar meu casamento? Sim, atrapalha bastante no casamento. Tanto faz ser da parte do homem como da parte da mulher. Porque a gente entra para aquela criança interior, aquele jovem que ele foi nutrido pela vida através do seu pai e mãe biológicos ou através do pai e mãe em contribuição, alguma família em contribuição. Então, a família fonte é importante para essa pessoa. Quando uma sogra, por exemplo, ela quer excluir uma nora, ou um sogro quer excluir um genro, a partir do momento que ele não deixa essa pessoa estar participando do convívio familiar, automaticamente está excluindo o filho ou a filha. Porque vão existir momentos que essa pessoa não vai poder ir. Ou mesmo. Então vai trazer conflitos dentro da sua família construída, dentro daquela relação. O que tende a acontecer? O término, porque começa a ficar pesado. Porque o filho ele vai ser leal à família dele fonte, e a filha também.
Por isso que tem pessoas que, quando elas constroem relações assim muito complexas, com situações complexas, elas passam a olhar outra cidade, querem mudar de cidade. Ah, vamos passar um tempo na praia. Elas passam a olhar outros cenários para a vida dela, fugindo daquele problema. Que às vezes não é com aquela pessoa. Pode ser que aquela sogra, não é que ela rejeite aquela nora. Ela apenas já recebeu uma nora na vida da família e no coração dela, que pode ter sido a primeira. E aquela nora faz parte. Quando chega uma outra, que pode ser depois 4, 5, até 6, nenhuma delas vai encontrar lugar, porque esse lugar já está ocupado. Só que não é compreendido, não é consciente. É uma força do sistema. Aí essa mulher, para ela ter força com esse homem, primeiro de tudo, o que ela vai ter que fazer? Acolher essa primeira... Não? Oi? Ela tem que acolher a primeira mulher do seu atual esposo. Ou a segunda, ou a terceira. Então vamos dizer que ela já é a segunda. Ela Sim. tem que acolher a ex... A primeira... Eu tô falando a ex, né? Não existe ex, né? Olha eu aqui já falando... Até amante faz parte do sistema. Que isso, Raquel? Não, Sim, Raquel. sim. Raquel, então atual... Sim. Ela vai ter que acolher a primeira mulher... Sim, no coração dela. Sim, no ela coração não precisa dela. falar para ninguém. Nem conviver. Não precisa conviver, ela não precisa falar para ninguém. Ela apenas tem diz que ver sim. Um sim, você fala, olhar com carinho. Olhar sistêmico e dizer, sim, tem essa que veio antes de mim, teve essa outra que veio antes, estão em contribuição, mas eu tenho meu lugar aqui também. Entendi. Ela tem que se posicionar, né? Mesmo que aconteçam muitas situações, não que ela vai ficar se colocando em relações tóxicas, mas ela vai ter se posicionar. Eu não sou a primeira, eu não sou a segunda, mas eu sou a terceira. Certo. E ali ela ficar no lugar dela. E a nora, mesmo não gostando, tendo bom relacionamento com a sogra, ela também tem que acolher essa sogra, até porque foi ela que deu vida para esse homem que hoje ela está casada. Sim, tem que haver... Aí a gente entra na lei do pertencimento, na lei da hierarquia, né? Por exemplo, uma terceira esposa, quando ela chega na vida do marido, ou um terceiro marido que chegou na vida de uma esposa, já tinha todo um sistema ali formado. Então, não tem como a nora querer ser maior na vida do seu esposo do que a mãe dele. E hoje, a Raquel, ela não está falando sobre essas 3 leis naturais ou 3 leis universais. Por quê? Porque ela já falou no primeiro podcast. Então, caso você não assistiu o podcast onde ela fala isso, eu convido você a ir lá assistir, que aí você vai entender melhor sobre essas 3 leis. Só falou as 3 leis, Raquel. É a lei do pertencimento, aí a lei da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber. Certo. Da ordem, né? Da ordem, né? Sim. Uma outra pergunta aqui da caixinha. Fui casado durante muitos anos, eu e minha esposa brigamos e na briga foram ditas palavras que magoaram tanto eu como ela. Depois dessa briga, nunca mais a vi e logo nos divorciamos e não conversamos mais. Pode haver algum emaranhamento no sistema? Sim. O que pode acontecer, Raquel? O emaranhamento que fica o abandono, né? O não fechamento. Existiu o abandono da relação, que é um abandono, uma exclusão, e ficou a dor oculta. O que se vê aí seria uma dor que fica no sistema, não só no sistema, como nas pessoas e mais envolvidos. Tanto o bem quanto o mal, ou mal quanto o bem, reverbera em todos os sistemas, né? Então, se foi algo muito bom, vai reverberar. E se foi algo muito ruim, vai reverberar também. E isso pode atrapalhar os próximos relacionamentos, Sim, Raquel? pode atrapalhar os próximos relacionamentos, porque fica uma questão não resolvida. E fora que ficou não resolvida, existe a exclusão. Não que a pessoa tenha que ter atitudes que ela não queira, né? Ela não. Aqui a gente tem que ter muito o respeito, né, para todo o cenário, o contexto.
ela vai praticar nela mesma, ali no dia a dia dela, um olhar mais amoroso, acolhedor, o que aconteceu, e ela passar a evoluir e transmutar aquilo ruim que aconteceu. Porque nós podemos transmutar. Por pior que seja a situação, a gente passa a transmutar para tirar aprendizado, lição. Falar assim pode ser até um pouco de utopia, né? Algo muito repetitivo que as pessoas falam. Mas é bom você ter um olhar leve e amoroso. Eu acompanhei em atendimento um rompimento bem difícil, que um casal bem jovem e envolveu traições, né? E aí o que a pessoa passa a não acreditar mais na instituição casamento e passa a acreditar no instituto traição. É verdade. Ela inverte o olhar. Às vezes é uma pessoa que foi educada, criada por uma mãe, para olhar para o casamento de forma mais harmoniosa. E aí, quando ela passa pelo rompimento, e que esse rompimento traz traição, desconstrói tudo aquilo que ela aprendeu. E aí ela fica na dor, no fracasso. E aí ela passa a ser uma mulher que ela vai contribuir com o Instituto Traição. Entendi. Quando alguém termina um relacionamento, passa anos e anos e a pessoa não se relaciona novamente, significa que essa pessoa está presa lá atrás? Meu olhar, assim, não seria que ela está presa, né? Eu sinto aí que o caminhar, a vida dela não está fluindo sem esse relacionamento, que ela ainda olha. Aí ela precisa... Mesmo que passaram 10 anos e ela não conseguiu se relacionar ainda. Sim. Por opção, né? Tem pessoas que, por religião, a minha avó, por exemplo, a mãe da minha mãe, ela teve só um relacionamento, só um casamento, e ela foi viúva muito nova. E ela disse que tinha essa opção na vida dela, né? Ela fez essa escolha. Então, assim, pode ser por escolha, pode ser por religião. Se a gente for olhar pelas constelações sistêmicas, na parte do fenômeno, se essa pessoa quiser olhar para isso e se trabalhar, existe uma dor profunda desse rompimento e desse término. E o que eu entendo pelo meu olhar? Que a pessoa está em dor ainda pela relação. Mesmo passando muitos anos, Sim, Raquel. ela pode estar em dor, né? Ela pode estar em lealdade também no sistema dela. E aí é feito um trabalho. Eu conheço também uma pessoa no qual eu atendo ela, já vai para 3 anos, e ela relaciona com o segundo marido. Ela teve um primeiro marido, e aí ela ficou viúva. E ela é uma senhora já. E ela está com esse segundo relacionamento. Só que o relacionamento, ele não é consumado. Quando você fala que ele não é consumado, não existe intimidade. Ela entende ele como relacionamento dela e ele também, ela como relacionamento dele. E eles estão enquanto companheiros. E aí eles ficam bloqueados, eles estão se prendendo. Ele está deixando de se relacionar de forma mais harmoniosa com outra mulher plena, completa, um todo. E ela também de ter esse todo. E você já constelou ele também para poder entender um pouco por que ele aceita essa situação? Sim, existe uma grande amizade e uma grande lealdade. E o que ela traz de contribuição e empodera ele, para ele já se sente pleno, né? E aí tem que ter um olhar muito respeitoso, não pode ter crítica nem julgamento. É o que eles dão conta. Eu estou caminhando, né, dentro dos atendimentos, o meu olhar está caminhando para um grande sucesso. Mas, assim, vai depender muito da desenvoltura dela, porque ela se compreende, ela se entende esposa ainda do primeiro. Nossa, sim. Verdade. E essa relação já é construída há 15 anos. Nossa, você contando assim, a gente... Chega sem... Fica difícil de imaginar, né? Fica difícil, Raquel. E ele está contribuindo para a vida dela, ela está contribuindo para a vida dele. As coisas que ela conta é muito alegre, é muito divertida, mas existe esse déficit da relação, a qual já foi pontuado, já foi falado e ela está se trabalhando, né? Mas só em ela olhar, né? Só em ela olhar já é bastante contribuição, né? Então, nem vou fazer mais essa pergunta aqui para você que tinha aqui, ó. O que pode estar por trás das dificuldades em se relacionar com o parceiro?
Então, né, você praticamente Sim. respondeu, né? É as questões Raquel? familiares, as questões do sistema, É. as questões do emaranhamento, as questões dos outros relacionamentos que não foram vistos, outras questões que não foram resolvidas. Raquel, aqui, mais uma. Como faço para descobrir o meu lugar de força? Sim. Veio essa pergunta da caixinha. De novo, bem bonita, né? Esse lugar de força, ele pode ser na família fonte, ele pode ser na família construída, ele pode ser na profissão. Esse lugar de força pode ser no que você está fazendo no aqui e agora, no que fez anteriormente. Esse lugar de força pode ser na caridade, na ONG. Pode ser em você dar uma palestra, pode ser você ensinar o que você sabe para outras pessoas. Ou o lugar de força pode ser uma dona de casa dentro da casa dela, cuidando da cozinha dela. Ela pode sentir esse lugar de força dela, ali na gestão da casa dela. Da casa dela. E essa outra pergunta aqui, olha, vai vir casando com essa daí, ó. Só conseguimos se mover para o mais quando estamos dentro do nosso lugar de força, o que faz com que temos mais impactos positivos em todas as áreas da nossa vida? Sim. O importante não é só você estar no seu lugar de força, porque tem muita gente que não está no lugar de força e nem tem conhecimento disso. Mas ela passa a olhar o que é o lugar de força para ela. Inconscientemente. Sim, ela pode também trazer esse exercício diário. Ela se pergunta, o que seria meu lugar de força? Entendi. Entendeu? E aí ela passa a fazer novas escolhas e construir os próximos anos para que ela chegue nesse lugar de força. Às vezes o lugar de força é um abraço com a mãe, às vezes é um abraço com o pai, às vezes é ver um filho atingindo o sucesso. Tem muito movimento aí nessa fala, né? É muito móvel. Mas a pessoa ela precisa entender o que traz força e expansão para ela. Se ela não tiver acesso, ela passa a construir. Então, essa outra pergunta também provavelmente você já respondeu, né? Quando eu estou no meu lugar de força, eu consigo cuidar dos meus relacionamentos, consigo cuidar melhor da minha profissão? Na verdade, quando a pessoa entra no lugar de força, ela pode estar na realização, numa melhor compreensão. Ela também pode entrar numa situação financeira melhor, uma situação de conhecimentos melhor. E aí ela passa a ser mais presente e realizar uma gestão da vida dela. Essa gestão vai ter todos os fatores e grupos incluídos. Entendi. Ela passa a ter um olhar que ela vai ter uma gestão e uma administração até mesmo dos conflitos, né? Uma outra pergunta. Se eu estiver na vítima, se disser que o problema é o outro, que ele tem que mudar, eu terceirizo a responsabilidade pelas soluções dos meus problemas e eu nunca vou conseguir mudar? Se eu ficar nesse lugar de vítima, sempre culpando o lugar outro. de vítima traz uma dor, né? Existe uma dor oculta. Algo que ocorreu no sistema, algo que ocorreu na própria vida, e aí a pessoa se colocou num lugar de dor e de sofrimento, e mexe com a autoestima, com merecimento, pertencimento, aí vai mexendo com vários fatores. A vítima, ela também pode entrar na posição de agressora e se tornar um agressor. Porque geralmente a pessoa que é vítima, ela não quer ser vítima mais. E aí ela pode ficar agressiva, ela pode entrar no outro papel. E ela pode entrar no papel de salvador também de alguém. Então a vítima, ela transita por vários papéis. A pessoa tendo conhecimento disso, ela se posiciona e vai para observadora. Observadora do próprio cenário e das pessoas que estão ali envolvidas. E ela sai automaticamente do papel de vítima. Quem está no papel de vítima está buscando aliados, está buscando um protetor, está buscando papai e mamãe, está na criança. E aí entra várias outras situações que são estudadas no fenômeno. Tem que ser gentilmente falado para a pessoa e trazer ela para o empoderamento e para o lugar de força dela, né? Porque senão ela passa a ser um pai que está se vitimizando com o filho, um filho que se torna vítima com o pai, aí ela é vítima da sociedade, ela é vítima do trabalho, ela é vítima da profissão dela, aí ela passa a ser vítima de tudo. E ora vítima,
ora agressor, passa a ser agressivo com as pessoas. Então, às vezes, a gente vê tantas assim, situações na realidade que você falando assim, eu comecei. São coisas assim então que aconteceram, né, com essa pessoa. Sim. Que aí ninguém se torna vítima, né? Vai dormir e sonha, ou então escolhe que vai ser vítima. A pessoa, ocorreu algo, existe dores ou situações que aconteceram com ela, pode ter acontecido assim em 2 minutos da vida dela. Um abuso, por exemplo, uma agressão física. Mas ela sendo vítima também, ela pode estar repetindo padrões? Ou não? Nesse caso, não, Raquel. Existe, ela está ali conectada com o sistema familiar, com essa parte, né, do sistema familiar. Ela pode estar em lealdade a um ancestral que passou por isso e não foi visto e não foi recolocado. E aí a dor dela passa a mostrar no sistema que existe essa situação. Que aí, quando a gente forma grupos ou quando a gente vai para a constelação, é facilmente identificada. Ou quando é feita a escuta acolhedora, amorosa, sistêmica, pela fala da pessoa, você também identifica alguns pontos. Geralmente, quando chega para mim, eu já aconselho também ir fazer tratamento, terapia com psicólogo, com psiquiatra, que também vão dar esse suporte. Não ficar só ali na constelação, né? Passar por um atendimento mais profundo e ter um amparo nessa situação. Porque a pessoa, ela precisa compreender que ela foi vítima, mas que ela não é uma vítima. Certo. Ela pode sair desse papel. Estamos encaminhando para as 3 últimas perguntas, Raquel. Sim. Quando eu excluo meu ex-parceiro do meu coração, pode acontecer algo que venha atrapalhar meu novo relacionamento? Você já respondeu essa? Não, né? Não, Não, né? não. Quando você exclui do seu coração. Isso, né? que está aqui. Quando eu excluo do você meu trouxe 2 falas aí, um ex-parceiro e exclusão. Certo. O que precisa ser compreendido é que esse parceiro não faz mais parte do cenário atual e da vida. Ele não está mais em contribuição na vida da pessoa e nem a pessoa da vida dele. Isso é importante ser entendido. Certo. Dentro do cenário dessa pessoa, novo cenário, ele está aberto para entrar um outro parceiro. A partir do momento que essa pessoa constrói um novo relacionamento, uma nova vida, não é que ela está excluindo, ela apenas está tocando a vida dela, como o outro parceiro pode estar tocando também. Tá? O que precisa ser Acho feito... engraçado que você não fala ex-parceiro. Eu estou aqui só observando a tua fala. Em momento algum você diz o ex-parceiro. Não, você sempre... Quando eu falo, assim, principalmente que eu vou trazendo falas sistêmicas, eu tenho muito respeito a todos envolvidos, aos parceiros, colaboradores, consteladores, a todos os profissionais da área, seja do jurídico, da parte terapêutica. Quando a gente fala em constelação, né, eu não estou falando só me representando, eu represento toda uma categoria. Então, assim, eu vou trazendo falas com bastante respeito, porque às vezes o meu olhar e o meu entendimento, o outro colega, ele abre também um outro olhar, um outro entendimento, né? Então, eu vou trazendo as falas com esse respeito. Raquel, qual que é a maior vantagem da pessoa colocar em prática o amor próprio? É a autoestima, né? Mexe com a autoestima, o merecimento, o empoderamento, o querer sentir prazer, o se permitir prazer na vida, seja o prazer físico ou o prazer emocional. A relação também com o dinheiro, porque quando a pessoa está com autoestima boa, ela está no merecimento, ela quer produzir mais, ela quer ganhar mais também. Então, assim, no meu olhar, envolve tudo isso. Envolve tudo, né? Envolve. Então, o amor próprio, ele é fundamental. Ele é fundamental, o amor próprio. O amor próprio, ele abrange muito, né? Entra a questão da família fonte, entra em questão a vida, né? O que você pode estar em contribuição e o que você pode ser contribuição para o outro também. Se a gente for fazer um olhar bem bonito aí, vai longe. Vai longe, né? Vai dar uma terceira parte aí, né, Raquel? Raquel, a última pergunta agora. Eu queria que você desse um exemplo de uma pessoa que ela vem repetindo padrões. Sim.
Dê esse exemplo para nós, assim, porque eu sei que existe. Tá. Eu vou dar um exemplo que eu já identifiquei em atendimentos, repetições comportamentais vindo de ancestrais, que a constelação apontou. O alcoolismo, ele é uma repetição de comportamento e padrão que está ali vinculado no sistema, registrado. Uma vez existiu, o sistema familiar tem esse registro. Quando o alcoólatra ele é excluído ou passa por danos, e que esses danos são apontados no sistema, em outra geração vem novamente uma pessoa conectada nisso. Outra questão é a violência doméstica, os homens agressores que agridem as mulheres, é um registro também no sistema. A partir do momento que o agressor, que o homem, ele compreende que ele é agressor, ele compreende que ele está repetindo o padrão e ele passa a ter um novo olhar, se conhecer melhor e tentar resolver essa dinâmica, automaticamente isso pode ser silenciado no sistema familiar. O que é ser silenciado? Não vai mais se repetir. Quando um homem, né, violento, agressor, ele passa a ter essa compreensão que ele não precisa construir, desenvolver uma relação com agressividade e até agredindo fisicamente, verbalmente ou materialmente aquela mulher, ele passa a compreender e construir uma nova forma de se relacionar. E aí ele vai fazer novos registros no sistema familiar dele. Bonito, né? Bonito, verdade, Raquel. Bem bonito. E aí ele passa a se tratar, a trabalhar também. Existem mulheres agressoras também, né? Que elas conflituam, elas trazem questões de briga, e aí vão fomentando esses tipos de relação, elas vão construindo relações nesse fenômeno, que ela também está leal a questões do sistema familiar dela. Né? Raquel, você quer fazer mais? Sim, eu queria abrir as cartinhas, falar sobre as cartas. Vamos tirar uma carta para o nosso encontro? Vamos sim. As cartas, elas podem ser usadas, ser feitas constelações através de cartas, com frases sistêmicas. Elas podem ser usadas para um elemento da constelação e elas podem ser tiradas ali só para representar o encontro. Certo. Então, essa que nós vamos tirar é para representar aqui o nosso encontro, Sim. Correto? Trouxe uma novidade para você. Ah, é? Novidade eu gosto. Você pode olhar, escolher uma. Posso? Não. Eu já ia ler. Sim, pode ler. Já posso ler? Sim. A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Que linda! Vou repetir de novo. Olha, João, gostou, João? Essa é a carta aqui do nosso encontro. A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. E eu recebo. Que lindo, Raquel! Olha, vem realmente de encontro com o nosso encontro. Sim, aí às vezes a gente pode usar a carta, por exemplo, a gente está com a criança, ela representou um boneco ali, o papai ou a mamãe. Aí eu falo, vamos ler uma cartinha? E aí a cartinha pode ter uma historinha ali que toca o coração dela e ela se sente mais acolhida e mais amor ali naquele movimento. Que legal, Raquel. É fantástica a constelação. Gratidão, Val. Essas leis sistêmicas, essas leis universais, leis naturais. Eu acho, não sei qual que é o nome Leis correto. do amor. Leis do amor, né? Muito bom. Gratidão por você ter vindo Gratidão. aqui, se disponibilizado de mais uma vez. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão por você, tá?